Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero dividir com vocês as minhas impressões sobre um clássico da ficção científica, O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle. Eu vou falar um pouco sobre este livro. O Planeta dos Macacos foi lançado em 1963. O livro foi escrito por Pierre Boulle. Pierre Boulle é francês. Ele nasceu em 1912. Eu vou comentar um pouco, antes de falar sobre o autor, sobre essa edição da Aleph que foi lançada este ano. Ela está muito caprichada. As bordas das páginas elas são arredondadas, e além do romance ela tem alguns extras bem interessantes. Como extras, uma nota da edição brasileira comentando um pouco sobre o sucesso da sua adaptação cinematográfica lançada em 1968, que também é considerado um clássico da ficção científica e contribuiu para que o gênero fosse levado a sério em Hollywood. E como extras nós temos uma entrevista do autor, o Pierre Boulle, para uma revista Cinefantastique, que foi concedida em 1972. Nós temos um ensaio jornalístico que fala sobre um pouco sobre o autor, que eu achei bastante interessante, e um texto escrito por um especialista em literatura fantástica, o Braulio Tavares. Então é muito legal você ler esses extras depois de ler o romance. Eu gostei demais desse livro, eu não consegui largar, eu comecei a ler e não consegui parar. Vou comentar um pouquinho sobre o Pierre Boulle. O Pierre Boulle, infelizmente, é um autor que ficou esquecido no tempo. Ele é francês, ele nasceu em 1912 e ele teve uma vida muito interessante. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele se tornou um espião do exército britânico. Além do Planeta dos Macacos, que é o livro mais famoso dele ter se tornado filme, eu não sabia. Mas ele também tem um romance chamado A Ponte do Rio Kwai. É um livro que foi também adaptado para o cinema. Se tornou um filme que ganhou o Oscar de melhor filme no ano de 1954. A Ponte do Rio Kwai é bastante interessante. É um filme também considerado clássico. É um drama de guerra. E é justamente esse filme, ele conta a experiência do Pierre Boulle voltando ao Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos ele já foi filmado várias vezes para o cinema. A versão mais famosa é de 1968. E o filme ele ficou muito conhecido e fez muito sucesso, principalmente pelo seu final. É um final assim surpreendente e muito impactante, que tinha muito a ver com aquele momento daquela época. O filme é de 1968 e ele encontra ressonância naquela época, principalmente com relação ao medo que existia de uma guerra nuclear e as suas consequências, o holocausto nuclear atual. No ano 2000, o Tim Burton fez uma versão de O Planeta dos Macacos. Com relação a esse filme, eu tenho algumas restrições. Apesar de eu gostar muito do Tim Burton, eu acho que a versão de 68 é muito superior ao filme que ele fez de 2001. Esse filme ele é interessante, principalmente na sua parte final. O Tim Burton ele quis fazer uma coisa diferente e ele acaba fazendo uma coisa um tanto confusa. O filme termina de uma forma um tanto estranha. É um final impactante? Mas eu acho que o filme ele deixa muito a desejar, principalmente na escolha do protagonista. Eu não gosto do Charlton Heston, assim como pessoa, mas como ator, ele é um ator muito bom
E ele é muito, a interpretação dele é muito superior à do Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg, ele é um bom ator, mas ele não encontra o tom certo do personagem nessa versão do Tim Burton. Mesmo assim, com relação à cenografia, com relação aos cenários e com a questão principalmente o trabalho de maquiagem, é um filme bem interessante. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre o romance, O Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos, ele começa de uma forma bastante interessante. O romance, ele é narrado todo em primeira pessoa pela perspectiva do protagonista, que é chamado de Ulysse Merot. Ulysse Merot, ele é um jornalista. E ele vai no começo do romance, ele é chamado para participar de uma exploração interplanetária, digamos assim. Ele é chamado para documentar isso. Então, ele mais 2 astronautas, incluindo um cientista, eles vão fazer parte de uma expedição para investigar um outro sistema solar, muito parecido com o nosso. O mais interessante no Planeta dos Macacos, ele começa com essa expedição interplanetária, chegando num planeta muito parecido com o planeta Terra, que recebe o nome de Soror. Igual ao planeta Terra. Ele tem uma vegetação exuberante, as condições atmosféricas são as mesmas que a Terra. Então eles saem já da nave e já começam a explorar sem precisar usar uma roupa especial. Inclusive, a temperatura é muito agradável. O planeta ele é descrito como se fosse um paraíso tropical. E aí esses 3 homens estão sentindo muito calor. Eles tiram as suas roupas e vão nadar numa cachoeira. Quando eles estão nadando, se refrescando, eles veem uma mulher humana, inclusive ela está nua. E ela chama a atenção deles porque ela é muito bonita. Quando eles vão tentar uma comunicação com ela, o que chama a atenção de imediato no Ulysse é que, apesar dela parecer uma mulher normal, ele percebe que ela tem um olhar vazio. E aí ele vê que quando eles colocam roupas, ela tem uma reação de estranhamento, ela não consegue se comunicar com eles. Então ele percebe que ele e os outros, eles tiram a roupa e andam nus para poder estabelecer uma comunicação com ela, porque apesar da aparência humana, ela se comporta como se fosse um animal. A partir daí, essa mulher, que ele chama ela de Nova, compara ela a uma estrela, essa mulher vai levá-los para ter contato com uma civilização humana. Só que essa civilização humana, o que vai ocorrer? Todos eles mas se comportam como animais. E assim, aí ele entra em contato com esse grupo de humanos, eles andam todos eles nus e se comportam de maneira bestial, animalesca, inclusive até no que se refere até mesmo à alimentação. Eles caçam animais e comem, eles comem um animal cru mesmo, morto, com os dentes, uma coisa que deixa o Ulysse e os outros membros da expedição muito chocados. Acontece que em um determinado momento, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa comunidade humana é atacada por um grupo de macacos. E os macacos se vestem de forma exatamente igual aos humanos. Eles vestem roupas, eles se comportam como pessoas humanas. E isso que é o mais interessante no livro do Ball, justamente por isso, é essa semelhança que o Ulysse descobre entre os macacos e os humanos do planeta Terra. E isso deixa ele extremamente chocado.
A partir daí, eu não vou revelar mais o que vai acontecer. Esses cientistas, eles são capturados por esse grupo de caçadores de macacos que se assemelham muito aos humanos. Eu vou ler vou ler esse trecho aqui. Pois a criatura era um macaco, um gorila imenso. Em vão repeti para mim mesmo que estava enlouquecendo, afinal não restava mais nenhuma dúvida quanto à sua espécie. Mas encontrar um gorila no planeta Soror não era a principal extravagância do episódio. Ela residia para mim no fato de que daquele macaco está corretamente vestido, como homem dos nossos, e principalmente na desenvoltura com que usava suas roupas. Essa naturalidade impressionou-me acima de tudo. Assim que avistei o animal, ficou evidente para mim que ele não estava de forma alguma fantasiado. O estado em que o via era normal, tão normal para ele quanto a nudez para a nova e seus companheiros. Lendo o Planeta dos Macacos, eu percebi que o Pierre Boulle, ele usa, vamos dizer, elementos de ficção científica que eu acho que na época já era uma coisa clichê, um lugar comum. A expedição interplanetária, ela aparece tanto em outros livros como em filmes, como O Planeta Proibido, que eu acho que é bem anterior, que foi realizado nos anos 50. Então isso já era bastante conhecido, para justamente criar a sua história. Então me chama a atenção que o autor ele usa artifícios da ficção científica para poder justamente criar uma alegoria. Nesse aspecto, o Planeta dos Macacos me parece ser uma ficção científica distópica, principalmente com relação ao seu final, que é tão surpreendente quanto a das duas versões cinematográficas. Eu acho que o Boileau me deu a impressão que ele foi muito influenciado por outro grande autor de ficção científica, que é o H.G. Wells. Até mesmo o Braulio Tavares, ele comenta que algumas situações do Planeta dos Macacos fazem lembrar muito alguns episódios de A Máquina do Tempo. Também achei em algumas passagens do Planeta dos Macacos, achei que encontra ressonância em outro grande clássico da ficção científica, A Ilha do Dr. Moreau. Eu posso dizer que o Planeta dos Macacos é uma ficção científica, mas que traz coisas muito interessantes, principalmente a seguinte questão: o que nos define como seres humanos? Até que ponto nós podemos dizer que nós somos seres humanos e não parecidos com os animais, principalmente nos macacos, no que se refere ao nosso comportamento e aos nossos instintos primitivos. Enfim, eu gostei demais desse livro. Eu achei muito interessante o desenvolvimento da história, a discussão dentro do aspecto da ciência. Posso dizer com certeza que o Planeta dos Macacos ele coloca questões muito interessantes sobre os avanços da ciência. E hoje em dia, na época atual, me fez pensar até que ponto a nossa civilização está evoluindo. Será que a nossa civilização, mesmo com toda a tecnologia que nós dispomos, ela está melhorando? E até que ponto essa tecnologia é benéfica para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução como seres humanos? Tá? Então, fica aqui registrado meu comentário sobre Planeta dos Macacos. Sem dúvida, um grande clássico da ficção científica. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Eu quero agradecer o pessoal que está mandando mensagens na minha caixa de e-mail. Continue comentando e me dando sugestões de livros que vocês gostariam que eu comentasse no meu canal. Então, até mais com outros comentários.